Um ótimo dia para você. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para mais um MDI, Momento de Inspiração. E no Momento de Inspiração de hoje eu gostaria de falar um pouco sobre novo nascimento. O novo nascimento, ele é algo muito importante na Bíblia e Cristo deixa de maneira muito clara que é importante que nós venhamos a compreender o que é nascer de novo. Esse relato está lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós encontramos ali Nicodemos, que é um homem importante, que vai ter com Jesus na calada da noite, e ele quer conhecer Jesus, ele quer entender quem é esse mestre, quem é este mais novo profeta em Israel. E Nicodemos tem algumas indagações. E é muito interessante o diálogo de Nicodemos com Cristo. Porque esse diálogo vai mostrando que Nicodemos está curioso, ele quer entender algumas coisas, porque ele está vendo que aquele homem, Cristo, faz milagres que nenhuma outra pessoa comum faria, se Deus não fosse com ele. Inclusive ele cita isso no diálogo com Jesus. E Jesus vai dizer então para ele frases importantíssimas, como por exemplo, olha Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele vai mostrando ali qual que é a importância do nascimento, que é nascer da água e nascer do Espírito. A palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro relatando que nós nascemos de uma nova semente. Nós nascemos de uma semente incorruptível. Se nós nascemos de uma semente incorruptível, essa semente só pode ser a palavra de Deus. Nós fomos gerados novamente, fomos gerados de novo e foi pela palavra. Ora, como pode isso? Você já nasceu a primeira vez do modo natural, você veio pelo ventre da sua mãe, então você já nasceu pelo modo natural. Mas Cristo diz que para entrar no reino de Deus, para fazer parte das coisas de Deus, é necessário nascer de novo. Então tem que acontecer um novo nascimento. O nascimento espiritual. O nascimento de quem pode ser gerado de novo, mas pela palavra. Então a palavra ela é a semente incorruptível que gera em nós o novo nascimento. Inclusive Jesus disse isso a Nicodemos, quando disse para ele, necessário vos é nascer de novo, e quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E nascer da água e nascer do Espírito, a água aí neste caso não é o batismo nas águas, mas a água aí nesse caso, desse texto que Jesus cita, é a água da palavra. A palavra de Deus ela tem uma tipologia como água. O apóstolo Paulo disse isso em Efésios 5, 26. Ele diz que nós somos lavados de novo, nós somos lavados e regenerados pela água da palavra. Então, água é a palavra e o Espírito é o Espírito de Deus. Então, quem não nascer de novo por meio da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E isso é muito interessante, porque para que esse novo nascimento aconteça, então tem alguns fenômenos que tem que acontecer. Você tem que ser gerado pela palavra e você tem que ser guiado pelo Espírito. Isso vai gerar em você um novo nascimento. Porque as pessoas que serão salvas, que farão parte do reino de Deus, têm que nascer duas vezes. Uma pelo modo natural, como já vieram ao mundo. E a segunda pelo novo nascimento. O novo nascimento espiritual, onde a nova vida de Deus passa a existir dentro de nós por meio do Espírito. Então, os que vão ser salvos e vão entrar no reino de Deus, vão nascer duas vezes. Modo natural, modo espiritual. E vão morrer uma vez, passando da morte para a vida. É tão interessante a gente olhar esse detalhe de novo nascimento, que diz o texto lá que se você nascer da água e do Espírito, você entra no reino de Deus. E antes desse versículo diz lá que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É interessante esse texto que quem não nasce não pode ver, porque nós nascemos realmente cego. Nascemos nas dimensões das trevas e nascemos com os olhos fechados. Então, na verdade, somos realmente cegos. E o texto diz que quando a gente experimenta o novo nascimento, os nossos olhos se abrem. Se os nossos olhos se abrem e a gente começa a enxergar,
Então, a verdadeira iluminação, conhecimento, sabedoria só pode vir da parte de Deus para nós a partir do momento que a gente experimenta o novo nascimento. E é tão interessante isso, que você entra no reino de Deus e seus olhos são abertos. E agora você não precisa mais dos olhos para ver. Olha que interessante. As pessoas dizem muito assim, olha, eu quero ver para crer. Não, se eu ver, eu creio. Eu preciso ver para crer. Enquanto que hoje, na era cristã, o importante não é ver. O interessante não é ver. Porque o importante hoje na era cristã é o ouvir. Está aqui, ó, toda a sensibilidade de uma vida espiritual. Está no ouvido e não no olho. Então você passa a enxergar quando você entra no reino de Deus, mas ver agora não é interessante. Interessante agora é ouvir. É por isso que está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir hoje é muito mais importante do que ver. Então, que você possa hoje entrar no reino de Deus. Entrar para ter os olhos abertos e começar a usar bem os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, a vontade de Deus e assim cumpri-la. Deus te abençoe. Até um outro momento de inspiração. Até lá.